Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aproveitar aí o clima de volta às aulas e para falar um pouquinho sobre bullying, tá? Esse problema aí tão comum e tão mal compreendido na vida escolar, né? Da vida dos nossos jovens, né? Então, antes da gente mergulhar aí nos aspectos mais profundos do tema bullying, é importante a gente fazer uma distinção que é fundamental. O que é bullying e o que é aquela tiração de sarro, aquela zoeira, né? Aquela gozação comum, aquela brincadeira, né, da infância, do adolescente. Então, a tiração de sarro, a zoeira, né, as brincadeiras aí entre amigos, eles geralmente são pontuais, tá? Entre pessoas que se consideram iguais e onde existe um respeito mútuo, tá? O objetivo aí ele não é machucar, humilhar ou causar sofrimento no outro. Se uma das partes aí se sente desconfortável, a brincadeira ela para e não existe a intenção de repetir a ação para machucar o outro, para ferir o outro. Esse é um tipo de interação que muitas vezes faz parte até do desenvolvimento social e que ensina, né, os envolvidos a lidarem com as diferenças e a desenvolverem um pouquinho de senso de humor, tá? O bullying ele é bem diferente disso, tá? O bullying não é uma brincadeira. O bullying ele é uma agressão intencional, repetitiva, e o bullying ocorre numa relação entre pessoas na qual existe um desequilíbrio de poder. Isso significa que quem pratica o bullying, né, o agressor no caso, ele é percebido como mais forte, seja fisicamente, seja socialmente, seja psicologicamente em relação à vítima. A intenção aí ela é muito clara, é causar dor, é causar humilhação, é causar medo, é causar sofrimento. Mesmo quando a vítima demonstra estar desconfortável ou triste com a situação, o agressor ele continua, muitas vezes tendo apoio de grupo, e isso reforça cada vez mais a sensação de impotência da vítima. Então essa combinação da intenção de machucar, da repetição e do desequilíbrio de poder é o que isso define o bullying, e isso diferencia o bullying, né, aí da brincadeira, tá? Da zoeira. Então vamos um pouco mais fundo, feita essa distinção, né? Então, o bullying, que, reiterando, é uma prática dolorosa, repetitiva, de intimidação e de agressão, ele vai muito além da questão da brincadeira. Ele é um problema muito sério e que deixa cicatrizes profundas em quem sofre, só que ele também pode afetar quem pratica o bullying, e ele exige uma atenção especial de todos nós, especialmente profissionais de saúde mental e da escola. Então, vamos mergulhar aí no bullying, nesse tema, olhando aí do ponto de vista de cada um dos envolvidos, o que se passa, né, nessas mentes e como que a gente pode ajudar. Então, vamos começar por quem sofre o bullying, né? Pela dor daquele que é alvo do bullying. Então, para quem é vítima do bullying, essa experiência ela é como se fosse um ataque constante à própria existência. E isso pode ter consequências de bem longo prazo. Então, vamos observar por algumas lentes aí, observando, né, pelas ciências do estudo da mente, né, pela psicanálise, pelo estudo aí do inconsciente, de como ele influencia os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, né, o bullying acaba sendo visto como um tipo de trauma repetitivo. Tá? Então, você imagina aí que a cada agressão, seja essa agressão física, verbal, psicológica ou até virtual, a pessoa ela sofre uma ferida emocional. E com o tempo, essas feridas elas vão se acumulando. Então, acaba um dos pilares aí da mente da vítima do bullying sendo atingido, é o pilar narcisista. Mas não o narcisismo no sentido de ser uma coisa
egoísta, mas o narcisismo entendido como o amor próprio e o valor que cada um dá a si mesmo. Então, quando alguém sofre o bullying, essa autoimagem positiva acaba sendo constantemente bombardeada. A autoestima, ou seja, a forma como a pessoa se vê, se avalia, também acaba sendo esmagada, fazendo aí com que a pessoa comece a duvidar do próprio valor. Então daí aquilo que a gente chama de self, né, ou eu, que é o centro da nossa identidade, aquilo que faz a gente único, ele fica abalado. É como se a vítima ela passasse a acreditar nas mensagens negativas do agressor. Então, ela desenvolve uma internalização da agressão. A vítima pode começar a se sentir culpada, pode começar a se sentir inadequada, ou até pode começar a acreditar que ela merece o que está acontecendo, o que estão fazendo com ela. Então, em alguns casos até, a vítima ela pode ter uma identificação com o agressor, né? E o que isso significa? Para tentar lidar com o medo e com a dor, a vítima ela acaba adotando certas características aí, ou atitudes do agressor, ou até reproduzindo o bullying em outros contextos. Ela transmite esse bullying para frente. A confiança dela nas pessoas e no mundo, ela é muito danificada, muito seriamente, levando a pessoa a ter um medo crônico de ser julgada e de sofrer rejeição, e isso acaba muitas vezes resultando em isolamento social. Então, pelo lado aí da psiquiatria, né, o lado médico aí que cuida da saúde mental e dos transtornos mentais, a gente acaba observando que as vítimas do bullying, elas frequentemente desenvolvem diagnósticos formais e problemas sérios de saúde mental. Então, é comum nas vítimas de bullying transtorno de ansiedade generalizada, né, que é essa preocupação aí excessiva, persistente com diversas coisas aí do dia a dia, e é uma preocupação que vem acompanhada de sintomas físicos, né? Então, cansaço, dificuldade para dormir e tensão muscular, até dor muscular em algumas situações, tá? Pode aparecer também o transtorno de ansiedade social, a gente chama de fobia social, que é um medo intenso, irracional de situações sociais, onde a pessoa tem medo de ser avaliada de forma negativa, de passar vergonha, né, de ser envergonhada ou de ser humilhada. E isso leva aí a pessoa a evitar a escola ou a evitar eventos sociais. A depressão maior pode acontecer também, e ela acontece em criança e adolescente. O estado de tristeza profundo, persistente, a perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas, alterações aí de sono e de apetite e sentimentos de desespero, de falta de esperança ou de culpa. O estresse pós-traumático, TEPT, também pode aparecer. O TEPT ele pode surgir após você ser exposto a um evento traumático. O evento traumático, no caso do bullying, é a repetição da agressão, né? E aí aparecem sintomas como pesadelos, os flashbacks, né, os déjà vus e a evitação de situações que podem lembrar aí o trauma, e a pessoa ela fica mais vigilante com relação a tudo. Além disso, as vítimas de bullying podem ter insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, queda no desempenho escolar e até um risco aumentado de pensamentos ou até tentativas aí contra a própria vida. No longo prazo existe uma chance maior do desenvolvimento de transtornos alimentares, do uso de álcool e de outras substâncias e dificuldades aí nos relacionamentos interpessoais na vida adulta. E vamos agora ver pelo lado de quem faz, né? Vamos ver qual que é a complexidade que existe por trás do comportamento de agredir no bullying. Então, é um erro a gente pensar que quem pratica bullying é só uma criança malvada, uma pessoa ruim, tá?
Muitas vezes o comportamento agressivo ele acaba escondendo dores e dificuldades grandes, dificuldades graves. Pelo viés da psicanálise, então o comportamento do agressor ele pode ser uma maneira, uma forma de se expressar em conflitos internos que não foram resolvidos. São como se fossem lutas internas, brigas internas que a pessoa não consegue lidar de outra forma. Então a agressão ela pode ser uma projeção das próprias fraquezas e inseguranças da pessoa. É como se o agressor ele te falasse, olha, eu não aguento a minha dor, então eu vou projetar ela em você, fazendo que você sinta o que eu estou sentindo. Então no agredir o outro, né, o agressor ele tenta se sentir poderoso e no controle, né, compensando aí uma sensação de impotência que ele tem em outras áreas aí da vida dele. Tá? Pode ocorrer também identificação com outros agressores. Né? Nesse processo, a pessoa que pratica o bullying, ela pode estar reproduzindo, repetindo comportamentos agressivos que ela mesma sofreu ou testemunhou. Então, violência doméstica, por exemplo, né? Apanhar em casa, por exemplo. Então, pode haver aí uma falha no desenvolvimento da empatia, né? Ou seja, da capacidade de se colocar no lugar do outro e de sentir o que o outro sente. Isso pode estar ligado aí a uma criação, a um desenvolvimento no qual as emoções alheias não eram valorizadas ou onde a agressão era vista como algo normal. Então, a busca aí da pessoa por poder, ela esconde uma fragilidade interna, uma autoestima baixa que precisa ser inflada, né, através da diminuição dos outros. Tá? Pelo ponto de vista aí da psiquiatria, os agressores, os praticantes do bullying, eles frequentemente apresentam problemas de comportamento na infância, na adolescência também, sendo os mais comuns. Transtorno de conduta, que é um padrão, né, recorrente, persistente de comportamento, repetitivo, de violação de direitos dos outros, de direitos básicos dos outros, ou de violação das principais normas sociais. Então acaba ocorrendo agressão física, destruição de propriedade, né, mentiras, engano, roubo e violações bastante sérias de regras. Isso pode desembocar num transtorno de personalidade antissocial, que é uma condição mais grave, tá? Geralmente aí de diagnóstico na vida adulta, e nessa personalidade existe o desprezo generalizado, persistente pelos direitos dos outros, a falta de empatia e de impulsividade. Né? Além disso, né, o bullying ele pode ser um sintoma de outros quadros, né? Como, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, quando ele não é tratado, e aí ele acaba envolvendo dificuldades com a atenção, hiperatividade e impulsividade, e a depressão também, ela pode se manifestar de forma diferente, né, aí nos agressores, por exemplo, né, vindo na forma de irritabilidade e raiva, e também a gente precisa ficar de olho na questão do uso de substâncias que pode estar presente. Então, quem é que trata isso, né? Qual que é a ajuda aí que os profissionais da saúde mental podem dar? Então, o papel da gente, né, dos profissionais de saúde mental, né, seja esse profissional um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, ele é fundamental e você tem que ter uma abordagem bastante cuidadosa aí, caso a caso. Tá? Então, pelo lado psicológico, quando a gente vai tratar essa vítima, a terapia ela busca reconstruir a autoestima e o senso de valor, tá? Ajudando a pessoa a se ver de uma forma positiva novamente. Resgatar a visão positiva dela. Então, o objetivo é elaborar trauma e ressignificar essa experiência, ou seja,
Você tenta entender o que aconteceu, tenta processar essa dor e tenta dar um novo sentido a essa vivência, tá? Para que essa vivência não determine o futuro de uma forma ruim. Então a terapia ela trabalha para fortalecer o ego, tá? Que é a parte da personalidade que é responsável pelo contato com a realidade, pela tomada de decisões conscientes, e o self. E isso ajuda a vítima a distinguir o que o agressor dizia dela do que ela realmente é, né? Também pode ser explorado aquilo que a gente chama de relações objetais, que são as formas como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, sendo, né, essas formas influenciadas pelas nossas experiências desde a infância, né, como que essas relações objetais foram afetadas e como que se podem construir relações mais saudáveis, né? Então, pelo agressor, pode-se tentar entender aí as raízes inconscientes dessa agressividade toda, né? Ou seja, tentar entender os motivos aí mais profundos e que muitas vezes são até desconhecidos e que levam a esse comportamento. Então, a terapia, ela tenta ajudar o agressor a reconhecer a dor que ele causa, a desenvolver a capacidade de sentir remorso pelo que ele fez e a encontrar aí maneiras mais construtivas dele conseguir lidar com as suas emoções e com as suas frustrações. Já na psiquiatria, na medicina, né, na saúde mental médica, primeiro passo é uma avaliação diagnóstica precisa para identificar quais os transtornos mentais estão presentes, né? Isso a gente chama, né, de comorbidades, que aí são problemas de saúde mental que aparecem em conjunto, né? Mais de um ao mesmo tempo. Então, para o lado das vítimas, o tratamento ele pode incluir psicoterapia, que é terapia pela fala, né? Como, né, algumas linhas aí que a gente pode usar, por exemplo. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a identificar e ajuda a mudar os padrões de pensamento e de comportamento negativos, tá? A psicoterapia psicodinâmica é uma outra linha, ela vai explorar aí as raízes inconscientes dos problemas e raízes que muitas vezes estão, né, enterradas em experiências passadas. Existe também a terapia de aceitação e compromisso, né, a ACT, que ela ajuda a pessoa a aceitar os pensamentos e os sentimentos difíceis, enquanto aí, né, ela passa a agir de acordo com os próprios valores. Quando for necessário, né, a terapia com medicação, né, com os psicofármacos, ela pode ser indicada, ela pode ser necessária para controlar sintomas intensos de ansiedade, de depressão ou de insônia, tá? Então, gente, né, para os agressores, pensando lá de quem faz, além da terapia individual, essa terapia ela vai ser focada no controle da impulsividade e na melhoria das habilidades sociais. A terapia familiar muitas vezes é crucial, porque o comportamento da criança ela pode refletir problemas na dinâmica familiar, na dinâmica de casa. Intervenção precoce, ou seja, você começar o tratamento o mais cedo possível, é essencial para que se evite que os problemas, né, desse agressor eles se tornem crônicos e eles evoluam para coisas piores. Então precisa haver uma colaboração entre profissional de saúde, escola e família. Isso é fundamental para as coisas darem certo. Então, falando aí das escolas, né, o que elas podem fazer em relação ao bullying, né? A gente sabe que as escolas aí, elas são o palco principal do bullying, então elas acabam tendo um papel central na prevenção do bullying. Não basta só reagir, é preciso agir, é preciso prevenir. Prevenir é melhor que remediar, então a gente precisa agir antes que isso aconteça. Tem algumas formas para fazer isso. Primeiro, estabelecer políticas claras. A escola precisa ter regras muito claras, muito conhecidas por todo mundo, pelos alunos, pelos pais e pelos funcionários, sobre o que é o bullying, quais são as consequências do bullying
e como você tem que agir caso o bullying ocorra, mostrando aí que o assunto ele é levado a sério. Segundo ponto, promover educação e conscientização. Então, promover debates, palestras, atividades sobre o bullying, mostrando aí como ele ocorre, quais são os tipos e os impactos negativos todos que ele causa, né? E é importante que todo mundo entenda que o bullying é um problema bastante grave. Terceiro ponto, promover desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, ensinar os alunos a lidar com as suas emoções, a se comunicarem de forma respeitosa com os outros, a resolver conflitos de maneira pacífica e a ter empatia, né? A aprender a se colocar no lugar do outro. E isso vai construir todo um ambiente mais positivo. Quarto ponto, criar canais de denúncia seguros. Então é vital que os alunos eles se sintam seguros para denunciar o bullying sem medo de sofrer retaliação pela denúncia. Então, criar formas anônimas de denúncia, então caixa de sugestão, endereço de e-mail específico e ter adultos de confiança na escola, seja professor, seja coordenador, seja inspetor, isso tudo é essencial. Quinto ponto, estimular a intervenção de quem observa, treinar os alunos para que eles não fiquem só assistindo o bullying acontecer, mas treinar esses alunos para agirem, chamando um adulto, confortando a vítima, ou até mesmo tomando posição contra o bullying, tá? Mas tomando posição de forma segura. E essas atitudes elas podem mudar a dinâmica aí da agressão, tá? Sexto ponto, promover mediação e justiça restaurativa, tá? Então, ao invés de apenas punir, a escola pode focar também em reparar os danos causados e em reconstruir as relações. Então, precisa ser promovido um diálogo entre a vítima e o agressor, mediado por um adulto, para que o agressor ele entenda o impacto do que ele está fazendo e, né, ele faça o que ele tem que fazer, que é pedir desculpa, tá? Sétimo ponto, tentar envolver as famílias. Então, incluir os pais na discussão, oferecendo, né, orientações sobre como você identifica se os seus filhos são vítimas ou agressores e como que os pais podem ajudar. Oitavo ponto, implementar monitoramento e supervisão ativa. Então, aumentar a atenção dos adultos nos locais onde o bullying é mais comum na escola. Então, no pátio, no banheiro, nos corredores, e observar qual que é o clima geral dessa escola para identificar os problemas de forma precoce. Nono ponto, propiciar formação para os funcionários, né? Então, treinar os professores, os funcionários, de forma geral, para identificarem o bullying, para saberem como eles têm que intervir e como essa intervenção pode ser eficaz e também para oferecer o apoio necessário aos alunos envolvidos. Então, gente, resumindo, o bullying ele é um desafio bastante complexo, bastante difícil e que exige a união de esforços da escola, da família e dos profissionais de saúde mental. Então, a gente entender as dimensões psicológicas e psiquiátricas do bullying é o primeiro passo para que se possa criar um ambiente mais seguro, mais saudável e mais acolhedor para todas as nossas crianças e adolescentes. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Então, não se esqueçam de dar aquele like, de compartilhar o conhecimento e de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!